Olá, olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao quarto episódio do Pergunta à Cris. Eu sou a Cristina Figueira, sou especialista em medicina natural e integrativa e estou aqui para te ajudar a cultivar no teu filho uma imunidade guerreira, livre de químicos, com resultados das primeiras semanas. Então, todos os dias eu recebo imensas perguntas nas minhas redes sociais, muitas delas são um pouco parecidas. E são mães que querem filhos saudáveis, independentes dos medicamentos químicos, das bombas respiratórias, das idas constantes ao médico e aos hospitais. E eu decidi trazer este programa aqui para o YouTube para partilhar as respostas a estas perguntas e trazer um pouco de alívio a ti e a outras mães como tu que se sentem sozinhas nesta caminhada, que é criar filhos com uma imunidade guerreira. Então, antes de começar, eu gostaria de te pedir para partilhar. Partilha no grupo das mães da escola dos teus filhos, em grupos de amigas, do WhatsApp. Partilha com outras mães que tu conheces, com as tuas amigas mais próximas, com mães que um dia te vão agradecer mais tarde por tu teres partilhado e de certeza que vão ficar muito felizes por terem tido acesso a este conteúdo. E já agora, se ainda não o fizeste, subscreve aqui o canal e clica no sininho para seres notificada cada vez que houver um novo vídeo. Então, as perguntas de hoje, vamos lá. Pergunta 1. O meu filho é asmático. Conviver com animais pode piorar? Então, há aqui uma questão que é, muitas vezes os animais são culpados pelas crises de asma das crianças e dos adultos e, na verdade, de facto, os pelos dos animais exacerbam as crises. Mas isto só demonstra que as crianças estão muito reativas ao ambiente e os animais não são a verdadeira causa do problema, ok? Mesmo quando são feitos testes que acusam que há uma alergia aos gatos ou aos cães ou a outros animais de estimação, estas alergias são bem mais profundas do que isso, estão relacionadas com vários fatores do estilo de vida destas crianças e destas famílias, e esta reatividade tem tendência a piorar ao longo do tempo. Mesmo retirando este animal de estimação, a reatividade vai começar a ser a outra coisa qualquer. Já te vou falar um pouco mais sobre isto. Já há estudos que confirmam que a exposição aos animais e, sobretudo, a gatos no primeiro ano de vida pode ser importante para evitar que a criança venha a ser asmática e alérgica, ok? Então, é ótimo saber disto. Se tu tens uma criança com menos de um ano de vida e não tens um animal de estimação, podes até ponderar ter um. É realmente muito eficaz. Quando as crianças são expostas desde o início, elas desenvolvem uma tolerância ambiental maior e têm menos tendência de vir a reagir mais tarde, ok? Por outro lado, o que é que acontece? Muitas vezes os animais de estimação são retirados do ambiente da casa. Às vezes por causa da criança, outras vezes até mesmo por causa de um adulto. E logo a seguir, isto até acaba por ajudar a melhorar das crises, porque as pessoas de facto pioram quando estão em contacto com os pelos dos animais. Mas ao fim de um tempo vai começar a surgir uma nova reatividade a qualquer outra coisa. Por vezes é o pó, por vezes são os ácaros, plantas que estejam no ambiente da criança. Então, não temos assim, de facto, um resultado muito positivo em retirar os animais de estimação, porque isto não é um tratamento, ok? Isto não vai à causa do problema. É muito importante ter uma visão integrativa, um pensamento mais abrangente sobre este problema e
diminuir os verdadeiros agressores ambientais aos quais a criança pode estar exposta e ao mesmo tempo fazer alterações alimentares para que a criança se torne menos reativa, para que ela tenha menos inflamação no seu organismo, ok? Então, uma recomendação que pode diminuir bastante a reatividade da criança é substituir todos os produtos de limpeza convencionais por produtos naturais feitos por ti, para que não haja tanta sobrecarga química, porque estes produtos têm perfumes, têm ingredientes químicos, e para que tu possas saber tudo aquilo que os produtos contêm. E podes estar a pensar, o quê? Mas agora vou-me pôr a fazer produtos, isso é complicadíssimo. Não é, ok? Até tens a mini imersão de produtos de limpeza saudáveis e ecológicos, onde tu podes aprender, e foi super, super rápido. Portanto, em 2 horas tu fazes os produtos todos para limpar a tua casa. Na verdade, esse monte de garrafinhas que nós temos em casa não faz sentido nenhum. Com 3 ou 4 ingredientes limpamos a casa toda, e com mais 2 ou 3 fazemos os ingredientes para as máquinas da roupa e da louça. Não é preciso ter tudo isso. Na verdade, foi o mercado de consumo que te induziu a acreditar que tu precisas de tudo isso, mas não precisas, ok? Também remover os ambientadores da casa, porque os ambientadores têm constituintes químicos, ficam em suspenso no ar, estão constantemente a libertar químicos para o ambiente que vão ser inalados, e isto prejudica imenso os asmáticos. Já tens outras soluções naturais, como por exemplo os óleos essenciais. Dentro do Imunidade Guerreira temos várias outras soluções que tu podes implementar para ter um bom cheirinho na tua casa e que não exacerbam, não pioram os problemas respiratórios e de saúde. Outra recomendação muito importante é fazer o mesmo com os produtos de cosmética. Substituir os convencionais por naturais. Os produtos do banho, pastas de dentes, desodorizantes, e não usar perfumes. Também já existem outros substitutos naturais para o perfume e é muito mais aconselhável usar estes substitutos. Os perfumes libertam químicos, mais uma vez, em suspensão no ar, ficam no ambiente e são inalados pelo asmático, pelo doente respiratório, vão piorar a sua condição. Eu já acompanhei vários asmáticos com animais de estimação que mantiveram esses mesmos animais de estimação para seu bem e para bem do animal, felizmente, e que deixaram de ser reativos a eles. E porquê? Porque vamos tratar a causa desta reatividade, ok? Um exemplo é este testemunho que eu vou colocar aqui, uma asmática que já ponderava deixar de ter o seu amado cão, que tinha sido um companheiro da família por vários anos, tinha uma filha que adorava aquele cão também, e ela tinha crises todas as semanas e realmente achava que se devia à presença do cão lá em casa. Após o tratamento, ela pôde manter o cão e deixou de ter crises todas as semanas. Deixar, portanto, os nossos animais de estimação em casa, porque eles comprovadamente têm muitos benefícios para a saúde em termos de redução do stress, da ansiedade, até benefícios para o sistema respiratório e para a pele, e são ótimos amigos, ótimos companheiros da família. Portanto, vamos deixá-los na nossa casa. A segunda pergunta. Então, pergunta 2. A minha filha está a reclamar de ardor ao urinar, dor também ao urinar, e eu gostaria de saber se é normal uma criança ter infecções urinárias. Então, é totalmente normal, sim, uma criança ter infecções urinárias, tal como um adulto. Há uma componente emocional e nervosa muito forte nas infecções urinárias e, ao mesmo tempo, a flora vaginal ou a flora do sistema reprodutor desregulada. Portanto, o microbioma, as bactérias, micro-organismos estão em desequilíbrio. A criança precisa de ser avaliada, mais uma vez, no seu todo. E, portanto, vamos incluir o humor, as emoções, os pensamentos,
para poder tratar de forma natural e também esta componente mais emocional, ok? Por outro lado, e para que haja uma regulação rápida desta flora bacteriana que está num grande desequilíbrio, as alterações na alimentação são super importantes. E aí, principalmente, eliminar o açúcar e depois, por outro lado, nos produtos do banho, eliminar todos os produtos convencionais do banho e os produtos de limpeza e principalmente amaciador da roupa, ok? Isto é muito importante. Estes produtos que eu falei, banho, limpeza, amaciador da roupa e detergente da máquina da roupa, vão ser químicos que interferem nesta reação de desregulação da flora do microbioma da criança, ok? A roupa interior, ela deve ser 100% de algodão, lavada sem amaciador e de preferência com uma bola de lavar a roupa ou com sabão natural, ok? Depois, o consumo de alimentos fermentados em casa. Comprar os fermentados não funciona, porque a maior parte das vezes eles são esterilizados, mas os fermentados em casa vão acelerar imenso o processo de recuperação da criança, porque introduzem um microbioma equilibrado no organismo e são também muito importantes na prevenção de quase todas as condições de saúde, por esta razão de introduzir um microbioma equilibrado no organismo da criança. Depois, trazia-vos aqui um caso para vos falar um pouco, que é a última infecção urinária numa menina que eu acompanhei, deixou a mãe bastante preocupada no momento em que os sintomas começaram a surgir. Mas, sabendo que isto acontece com frequência, a mãe até ficou mais tranquila e percebeu que tem tudo a ver com as nossas bactérias e, portanto, basta fazer todos os passos para reequilibrar estas bactérias. E sabendo isto, também ficou bem mais descansada. Ela estava no programa Imunidade Guerreira e, portanto, foi implementando todos estes passos para restabelecer o microbioma da criança. E as queixas duraram mais ou menos um dia, que eram de ardor ao urinar, dor e comichão na vulva. E portanto a mãe tratou com a homeopatia, segundo as instruções que nós temos lá no programa Imunidade Guerreira, e reforçou os alimentos fermentados na alimentação da criança. A vida dela, claro, ela está no programa, portanto já é bastante alinhada com os pilares do método, bastante natural, e por isso a resposta ao tratamento foi bastante rápida, durou mais ou menos um dia até a criança ficar bem. A terceira pergunta, vamos lá. O meu filho anda a dormir muito mal, acorda à meia-noite, grita, faz birras, não sei mais o que fazer, isto é muito estressante. Será que eu posso tratar isto com a homeopatia? Então, por um lado, é necessário tentar compreender se haverá um desconforto físico que acorda a criança, por exemplo, por vezes é a inflamação intestinal, pode ter este efeito, ou, por exemplo, a intolerância a alimentos também. Na fase da introdução alimentar nos bebés, isto pode acontecer, sobretudo se não for com alimentos inteiros, se for a introdução com sopas, e tem a ver com o desconforto digestivo da criança e ao mesmo tempo o desconforto psicoemocional relacionado com a falta de independência na alimentação. E depois, por outro lado, é importante avaliar o lado emocional e nervoso da criança e as circunstâncias em que a criança está a ter estes despertares. De acordo com esta avaliação, pode fazer sentido fazer alterações alimentares, medicar a criança com homeopatia e também, eventualmente, fazer terapia floral para regular aqui todo o lado físico, emocional, bioquímico da criança, tudo aquilo que possa estar a causar este problema. Estes despertares têm consequências, claro, tornam a criança menos atenta durante o dia e por vezes também violenta. Podem causar alguma ansiedade na criança quando são por um tempo prolongado e podem trazer alguns problemas
no desenvolvimento também. No caso dos pais, os pais ficam mais cansados, também vão ter mais dificuldades de concentração e de memória e podem ficar mais impacientes. Isto vai prejudicar duplamente a criança porque os pais, embora se estejam a esforçar, não estão com cabeça, digamos assim, e podem reagir pior com a criança. Então é muito importante regular estes despertares porque o efeito é cumulativo e nós pais às vezes achamos que estamos a aguentar bem, mas vai chegar um dia em que o cansaço é tanto que nós já não nos compreendemos mais. Temos reações impulsivas ou esquecemos de coisas importantes, a nossa concentração fica má e quando chega a este ponto nós já estamos numa fase em que reverter este quadro vai demorar tempo, ok? Portanto é melhor começar a tratar logo direto na criança e evitar estes problemas todos e estes sintomas, ok? No programa Imunidade Guerreira tu aprendes a avaliar e a tratar da forma mais adequada. E temos algumas técnicas também, que eu nem mencionei aqui o nome, para melhorar o sono e que podem ser usadas nestas fases para tu poderes melhorar quase de automático o descanso da criança e, consequentemente, o descanso da família, ok? Então, antes de eu passar à próxima pergunta, queria pedir-te para fazeres um like aqui neste vídeo e partilhar, se ainda não partilhaste, subscrever e clicar no sininho se ainda não clicaste, ok? Então, vamos lá à quarta pergunta. Os pediatras costumam dizer que nesta fase de 1 ano da criança devemos dar-lhe muitos hidratos de carbono porque estão a ter muitos gastos energéticos. É verdade? Então, o aporte energético dos alimentos, na verdade, ele é medido numa medida que são as quilocalorias, que toda a gente conhece porque elas até começaram a ficar na moda, então quase tudo aquilo que se vai comprar tem uma tabela que diz as quilocalorias, que diz os nutrientes, etc, etc. E o número de quilocalorias é exatamente quanta energia cada alimento vai providenciar ao organismo, ok? Os alimentos mais calóricos, ou seja, os mais energéticos, não são os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono contêm, por norma, 4 quilocalorias por grama e as proteínas igual, 4 quilocalorias por grama. Mas onde nós temos o maior aporte energético dos alimentos é nas gorduras, 9 quilocalorias por grama. Então, se a criança precisa de energia, e é um facto, ela precisa de muitas gorduras. Todas as crianças gastam muita energia, mas os alimentos que vão repor esta energia são, por excelência, mesmo as gorduras. São também o combustível preferido do cérebro para se desenvolver e para funcionar corretamente, ok? Além disso, o nosso organismo, o nosso intestino tem tendência a absorver muito melhor as gorduras do que os carboidratos. Então, qual a recomendação calórica por idades? Eu trago assim aqui por alto: 2 anos, 1000 calorias por dia, 5 anos, 1200 a 1600 quilocalorias por dia, 10 anos, 1600 a 2200 quilocalorias por dia, 15 anos, de 2200 a 3000 quilocalorias por dia. Daqui para a frente, já vamos considerar que somos adultos e separamos as mulheres dos homens, porque, por natureza, os homens precisam de um aporte calórico superior ao da mulher. Então, é muito, muito importante reforçar na alimentação as gorduras saudáveis, as proteínas, em detrimento, ou seja, reduzindo, diminuindo os cereais e as amiláceas. Porquê? Porque eles se transformam em açúcar no nosso intestino e são um alimento para as bactérias patogénicas. Todas aquelas bactérias oportunistas que vivem no nosso organismo à espera de se reproduzir em massa e causar doença, alimentam-se
destes alimentos, dos carboidratos, dos açúcares, dos alimentos processados. Então é importante reduzir para não dar oportunidade a estes oportunistas de nos porem doentes. E isto é chave, sobretudo para as crianças que já têm tendência a ficar doentes com alguma regularidade, ok? Então, o consumo dos carboidratos, de qualquer forma, está garantido nos vegetais e nas leguminosas e ainda nas oleaginosas, os chamados frutos secos, ok? Todos são fontes bem significativas de carboidratos e que nós devemos consumir. No entanto, também são muito densos em nutrientes e por isso é que os vamos preferir, por isso é que vamos dar preferência a estes. Então, trago aqui só uma pequena lista de alimentos a reforçar mediante as quilocalorias, ou seja, alimentos que podem dar um aporte energético mais importante aos teus filhos em fase de desenvolvimento, que vão ser combustível para o cérebro e que vão favorecer o desenvolvimento saudável da criança e a criação, geração de tecidos no organismo de forma saudável. Então, o ovo, e muita atenção que a gema de ovo crua é bem mais calórica, ou seja, tem um aporte energético superior à gema de ovo, por exemplo, escalfado, cozido, estrelado. Então, o que é que podes fazer? Por exemplo, o aioli. Tens a receita no meu Instagram, partilhei já faz um tempo. É uma ótima receita para introduzir o ovo cru na alimentação. Atenção! Ovos de pessoas que nós conhecemos ou ovos biológicos. Não é um ovo de supermercado que vamos usar para alimentar os nossos filhos com ovo cru. Mas o ovo é realmente muito denso em nutrientes e muito importante na alimentação. Portanto, investir nisto é uma boa ideia. Depois, o azeite é bem calórico por 100 gramas. Claro que não vamos usar muita quantidade de azeite, mas colocar algum azeite sobre a comida já cozinhada é uma boa ideia para as crianças. O salmão selvagem é uma gordura super saudável que tu podes introduzir. A manteiga de vaca de pastoreio, também muito saudável, muito bem tolerada pela maioria das pessoas. As oleaginosas, por exemplo, as nozes, têm 654 quilocalorias por 100 gramas. Ok, 100 gramas de oleaginosa não é uma quantidade muito grande, portanto tem um ótimo aporte calórico, é uma ótima fonte de energia para a criança. E as sementes, por exemplo, da abóbora tem 446 quilocalorias por 100 gramas. Só que tu faças um topping de sementes por cima dos alimentos, tu já vais estar a aumentar o aporte calórico e a fornecer mais energia àquela criança da qual ela precisa para se desenvolver e nutrir. Ok? Então, só para fechar isto, eu trago aqui um estudo que é de um biólogo, Vicente Soares, de Tarragona, e ele fez um estudo em laboratório em que ele se baseou na premissa, na ideia de que um consumo alto de carboidratos pode ser um fator crucial para a falta de saúde. E estes carboidratos têm sido relacionados com doenças como o intestino irritável, doença de Crohn, desregulação do sistema nervoso, doenças psicológicas, como por exemplo a depressão nos adultos e problemas metabólicos. E para isto, ele foi então fazer uma experiência em que ele se focou principalmente nas desordens metabólicas, nas doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doença mental e cancro. E colocou então uns ratinhos numa dieta rica em carboidratos durante 17 semanas. E observou que o próprio intestino sofreu modificações na sua estrutura de absorção, ou seja, perdeu a absorção.
E algumas destas modificações estruturais eram totalmente irreversíveis. Ao mesmo tempo, elevadíssimos níveis de inflamação que se demonstravam tanto a nível físico como também a nível psicológico e neurológico. Então, hoje em dia nós vamos assistindo à mediatização de uma alimentação baseada em muitos carboidratos. São alimentos vazios, não contêm nutrientes suficientes para a manutenção da saúde. Alguns deles são apresentados até como uma opção super saudável, como por exemplo as papas de aveia. Toda a gente come de manhã, por que não? Por outro lado, a mediatização dos suplementos. Por que é que será? As duas alimentam-se da mesma desinformação, ok? Se a alimentação for baseada em alimentos ricos, densos em nutrientes, e se os alimentos inflamatórios, como por exemplo o açúcar, vários carboidratos, forem eliminados da dieta porque tornam o intestino menos eficiente na absorção, então nós vamos ter um resultado muito melhor na saúde das crianças. Por outro lado, estes alimentos vazios, que não têm densidade de nutrientes, se forem substituídos por outros mais densos, não vamos precisar de suplementos, ok? E claro que a suplementação em casos muito específicos vai fazer a diferença, não é? Mas no geral, muitas vezes eu recebo perguntas: será que este suplemento vai fazer bem ao meu filho? O meu filho anda sempre doente. Aposta na alimentação. Enquanto tu ainda não apostaste na alimentação, nenhum suplemento vai fazer a diferença. Okay? Temos assim um caso bem representativo de uma criança do programa Imunidade Guerreira. Teve um retrocesso de desenvolvimento bem evidente e começou a apresentar vários desafios comportamentais. E ao longo de um ano parecia ir gradualmente piorando. Foi isto que a mãe relatou. A mãe estava muito preocupada, claro, e só para vos dar uma ideia, ela contava até 10 e deixou de conseguir. Estava perto da idade escolar e atirava-se para o chão aos gritos, a chorar, como fazem as crianças de 2, 3 anos. Fazia sons repetitivos e estalitos com a boca, esse tipo de sons assim meio repetitivo / obsessivo, e estava a ficar de facto obsessiva com algumas ideias, com alguns comportamentos, com algumas histórias. Ao mesmo tempo começou a ter episódios de tosse que às vezes duravam mais de um mês e que parecia que nada resolvia aquela tosse. Eu sugeri o protocolo da alimentação instintiva, já pensando na inflamação interna e também nos efeitos neurológicos e no eixo intestino-cérebro, nessa conexão em que nós percebemos que a alimentação pode realmente provocar alterações destas. É natural que com estes protocolos de alimentação instintiva seja possível reabilitar a estrutura do intestino, melhorar a absorção dos nutrientes e introduzir muito mais densidade de nutrientes na alimentação. Isto é muito, muito importante. Foram cerca de 3 semanas até ela voltar a contar até 10, voltar a representar teatros em casa, que era uma coisa que ela fazia muito. Teve um desabrochar maior na comunicação, um comportamento mais leve, relaxado, natural, menos obsessivo e, sobretudo, começou-se a notar mais feliz e mais inventiva nas brincadeiras. As crianças são muito inventivas em momentos de tédio e quando elas deixam de ser, então é um motivo de preocupação. Portanto, começou a demonstrar sinais de desenvolvimento saudável. E, na verdade, até parecia simples demais. Como assim? Mudar a alimentação e temos todo este resultado? Sim, é mesmo isso. Duvidar, e é uma coisa que está a acontecer muito hoje em dia, duvidar do desenvolvimento de uma criança, porque ela só come alimentos altamente nutritivos. Mas dar por garantido o desenvolvimento de uma criança que come alimentos que não a estão a nutrir, eu diria que é um dos maiores problemas de saúde das crianças desta geração, ok? E precisamos, de facto,
repensar a alimentação, porque a forma como ela está a acontecer não está a favorecer o desenvolvimento das crianças. E eventualmente talvez até envolver as escolas, porque têm um papel muito importante e daquilo que eu fico a saber, muito poucas escolas alimentam corretamente. A maioria dá bolachas e até acha que é normal, quando os pais não querem as bolachas, a escola fica ofendida. Enfim, há vários casos assim. As gelatinas também. Então, é uma altura de nós pais também fazermos o nosso papel um bocadinho mais ativista e tentar levar até às escolas esta ideia de que a alimentação pode realmente ser densa e rica em nutrientes para a criança. Então, finalmente, este vídeo é para falar da saúde dos teus filhos, é um dos assuntos mais importantes da tua vida. E portanto, se tu queres realmente cultivar nos teus filhos uma imunidade guerreira, livre de químicos, com resultados nas primeiras semanas, inscreve-te já aqui, subscreve o canal, ativa o sininho para não perderes as notificações dos próximos vídeos e continua aqui comigo. Então vejo-te na próxima semana, muito grata por ter estado aqui e para a semana à mesma hora. Bye bye!